Se você é um empreendedor ou trabalha em uma grande empresa, sabe que ter um planejamento estratégico é fundamental para o seu negócio. E neste vídeo, vou desafiar o ChatGPT. Será que ele consegue criar um planejamento estratégico para uma empresa? Digamos, uma empresa que vende camisas de futebol. Muito bem. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui eu falo sobre inteligência artificial, tecnologia e gestão de projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e bate no sininho para receber as notificações. Bom, como vocês sabem, eu adoro fazer desafios com o ChatGPT. E a ideia é mostrar o potencial desta ferramenta, para que você, aí do outro lado, comece a utilizar, automatizar alguns processos e te ajudar nas atividades do dia a dia. E uma das tarefas que sempre me perguntam é relacionado a criar um planejamento estratégico para um negócio ou auxiliar em uma grande empresa. Mas antes de fazermos os testes aqui, vamos deixar todos na mesma página. O que é um planejamento estratégico? Bom, planejamento estratégico é tema de cursos, pós-graduações e seria muito pretensioso da minha parte tentar resumir em apenas uma frase. Mas vamos lá. É como um processo para definir as direções e objetivos de longo prazo de uma companhia, destacando a importância de antecipar mudanças e oportunidades do mercado. Fazendo uma analogia muito simples aqui, é como se em um planejamento de uma viagem você tivesse um destino final, que são os seus objetivos, e as suas estratégias são os caminhos para chegar até lá. Eu também costumo fazer a associação como uma bússola, que acaba sendo o norte da sua empresa. Afinal de contas, é este norte que vai guiar todas as estratégias, que irão guiar os projetos e iniciativas que a sua empresa precisa priorizar. E uma das ferramentas estratégicas que permitem à sua empresa traduzir esta visão em, de fato, ação é o BSC, Balance Scorecard. Também é outra ferramenta que daria para ficar um tempão falando sobre ela, mas vamos ao resumo. O Balance Scorecard foi criado pelos professores Kaplan e Norton em 1997, professores da Harvard Business School. De maneira muito direta, perceba este desenho, no qual você tem a visão e a estratégia da empresa bem ao centro. E existem 4 grandes pilares que se interagem para a criação de iniciativas, projetos e principalmente geração de resultados para a sua empresa. Então, começando com a perspectiva financeira, são todos os direcionadores que a sua empresa precisa ter para arrecadar dinheiro. Afinal de contas, se eu te perguntar qual é a estratégia de uma empresa, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas irá responder: ganhar dinheiro, obter mais lucro, ter uma melhor margem. Mas será que é só isso? Se fosse tão simples assim, bastava cobrar mais caro pelos nossos produtos ou serviços e simplesmente teríamos a estratégia de qualquer empresa. Mas não é bem assim. Existem outros pilares muito importantes para ser definidos em qualquer uma das estratégias de empresas. Por exemplo, uma outra perspectiva são clientes. Então, ter uma boa iniciativa com clientes, perspectiva de usabilidade, se o caso o seu produto for um aplicativo, por exemplo, como que seus clientes são tratados, market share, como é que você atua perante ao mercado, também é fundamental. Tem algumas empresas que, inclusive, levam em consideração o nível de satisfação dos clientes, por exemplo. Então lembre-se, se você cobrar sempre mais caro pelo seu produto, muito provavelmente o seu cliente não vai utilizá-lo e vai buscar o seu concorrente. Só que estas duas perspectivas são bem para fora da sua empresa. Mas você também precisa ter algumas coisas relacionadas para dentro, e é relacionado à infraestrutura da sua empresa. Não adianta nada pensar só no mercado se os seus processos internos, por exemplo, não forem muito bons. Então, ter processos internos muito bem definidos, melhorar cada vez mais, o pessoal da área de processos aí, que adora otimizar as entregas, possuir um melhor resultado, com certeza atua nesta área. E uma outra muito importante que é relacionado aos aprendizados, treinamentos, melhorias contínuas, também muito ligados a pessoas, times e liderança. Perceba que esses dois últimos têm mais a ver com a parte interna do seu negócio, enquanto os dois primeiros têm mais a ver com o mercado e a parte externa. Criar um planejamento estratégico é fundamental para qualquer empresa, não importa o tamanho. Então vamos a um exemplo aqui. Eu andei pensando qual é o tipo de negócio que poderíamos utilizar neste vídeo. E eu pensei, poxa, que tal se fizéssemos um planejamento estratégico para uma loja que vende camisas de futebol?
E a primeira tarefa é criar missão e visão, que também é outro ponto que daria para ficar falando um tempão aqui. Se você quer saber mais sobre qualquer um desses pontos, deixem aí nos comentários, isso virará um tema em um próximo vídeo. Mas o primeiro ponto aqui é definir a missão e visão da nossa empresa. A missão é a razão de existir da nossa empresa e a visão é aonde queremos chegar. Então, com essas duas informações, poderemos balizar a nossa estratégia. Então, o desafio é utilizar o ChatGPT para nos ajudar a criar um planejamento estratégico da nossa empresa que vende camisas de futebol. Eu estou utilizando da versão 4 do ChatGPT, a versão paga, mas ela funciona também na versão gratuita, na versão 3.5, você pode se utilizar da mesma maneira. Eu já tenho os prompts prontos para não perder tempo aqui e ficar escrevendo os prompts, mas é importante que o ChatGPT ele dá sugestões. Quem define de fato o que vai colocar de fato na estratégia da sua empresa é você. Então a motivação deste vídeo é como utilizar o ChatGPT como seu colaborador, como seu amigo, como seu parceiro, como seu consultor para criar uma estratégia de empresas. Mas chega de papo, vamos ao primeiro prompt aqui. Eu preciso criar a missão e visão, então eu criei o seguinte prompt. Crie uma declaração de missão e visão para uma loja que vende camisas de time de futebol. Se você já me acompanha aqui no canal, sabe que deveria abrir com um contexto explicando que ele é um consultor que trabalha com planejamento estratégico, blá blá blá. Mas assim, vamos adiantar o vídeo, eu vou colocar aqui sem essa parte, mas você sabe que para criar bons prompts existem algumas regras. Eu, inclusive, vou deixar um link aqui, mas não agora, depois você assiste esse vídeo onde eu explico as melhores práticas de criar bons prompts no ChatGPT. Então, bora aí, criar missão e visão para a nossa empresa. Qual a sugestão do ChatGPT? Eu acho legal que ele começa aqui com uma introdução, então, criar uma declaração de missão e visão para uma loja especializada em camisas de times de futebol exige um olhar detalhado e ele faz uma abertura aqui, mas vamos direto ao ponto. A declaração de missão: unir torcedores ao redor do mundo através das cores de seus times, oferecendo uma coleção autêntica e diversificada de camisas de futebol. Nossa missão: ser mais do que uma loja, é ser um espaço onde a paixão pelo futebol é vivida. Então veja que é legal, além de criar esta missão, ou seja, a razão de existir da sua empresa, ele dá aqui algumas sugestões que eventualmente, se você fizer alguns recortes, é possível que você utilize até como slogan da sua empresa. E mais do que isso, você pode utilizar também nas publicidades, publicações da sua empresa para tentar atrair as pessoas. Perceba que aqui ele fala sobre paixão pelo futebol, então certamente aí quem é fanático por esse esporte vai se identificar com a sua empresa. Aí ele fala outros detalhes, né? Compromete em fornecer produtos de qualidade, serviços personalizados e uma experiência de compra inovadora. Bem interessante. Vamos passar para a visão. A visão é aonde queremos chegar com a nossa empresa e a declaração desta visão acaba sendo ser reconhecida como a principal referência global no mercado de camisas de futebol, transformando a maneira como os torcedores vivenciam seu amor pelo esporte. Aí você talvez tenha que dar uma ponderada, né? É claro que eu não passei nenhum contexto, mas perceba que ele fala aqui como referência global. Tomara que cheguemos até lá, mas me parece um pouco ambicioso demais. Quando você estiver criando para o seu negócio, você pode começar com uma visão um pouco menor, talvez ali um mercado interno, talvez ser a marca referência no Brasil ou talvez no seu estado, começar com o global. Legal essa missão, mas assim, talvez seja muito ambicioso. Ele fala aqui outras coisas, como por exemplo, o nosso futuro é marcado pela inovação constante, pela criação de produtos e experiências. Mas o que eu quero dizer aqui? Perceba que caso isso faça sentido para você, você pode se utilizar até de algumas dessas frases para nortear o treinamento da sua equipe. Então veja que ele fala sobre inovação, experiências que antecipam e atendem os desejos dos torcedores. A gente falou sobre paixão, falamos sobre algumas palavras que talvez sejam os mantras da sua empresa. Mas claro, isso é apenas uma sugestão. E independente do negócio que você escolher, o ChatGPT ele pode dar algumas sugestões. Mas perceba, se você está criando o seu planejamento estratégico do zero, certamente isso vai te ajudar muito. Bom, como eu mencionei há pouco, o BSC ele é formado por 4 grandes perspectivas. Vamos começar com a primeira, que é a perspectiva financeira. E para isso, eu criei este prompt aqui. Defina 2 objetivos financeiros para uma loja de camisas de futebol usando o BSC. Eu coloquei 2 aqui porque nós não temos tempo de ficar debatendo muito não, tá? Mas você pode colocar entre 2 e 4, já está mais que o suficiente. Minha sugestão é você não colocar muito mais do que esses.
Afinal de contas, se você colocar 4 por perspectiva, você já vai ter 16. Se você tiver muitos objetivos estratégicos, talvez você perca um pouco o seu foco. Então perceba que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então vamos à resposta. Ele dá uma breve explicação do que é o BSC, mas o ponto aqui é, ele dá a sugestão que nós pedimos aqui. Primeiro, aumentar a receita de vendas e ele já coloca até um objetivo com um indicador, o que é fundamental. Aumentar a receita de vendas em 20% no próximo ano. Eu também vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois, que você pode associar o BSC com OKRs, que é uma outra ferramenta que pode te ajudar no dia a dia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele dá até uma justificativa deste ponto e uma conexão com as demais perspectivas. E o outro ponto aqui que ele fala é aumentar a rentabilidade, aumentar a margem de lucro líquido em 5% dentro de 2 anos. Lembrando que esses percentuais, eles são sugestões. Só você sabe a realidade da sua empresa e só você vai saber definir o que de fato são esses números e o que é relevante para você. Mas vamos continuar aqui pedindo mais 2 sugestões agora na perspectiva de clientes. E eu coloquei aqui como um prompt, elabore 2 metas para melhorar a satisfação de clientes em uma loja de camisas de futebol, segundo o BSC. Enquanto ele pensa aí, não se esqueça de deixar o seu like e seguir esse canal. Afinal de contas, frequentemente eu trago informações sobre inteligência artificial, tecnologia e gestão de projetos. Vamos ver as sugestões aqui. Primeiro, aumentar o Net Promoter Score, o NPS, que também é uma métrica muito utilizada para medir a satisfação dos clientes. E aí ele coloca aqui que aumentar o NPS da loja em 10 pontos dentro de 1 ano. Se você quiser saber mais sobre como funciona o NPS e como é que ele te ajuda a mensurar a satisfação do seu cliente, deixe aí nos comentários para que vire um próximo vídeo. Da mesma forma, ele dá a justificativa e também a intersecção com as demais perspectivas, mas eu não vou entrar nesse detalhe, já vou partir para o próximo, falando sobre reduzir o tempo de resposta do cliente, reduzir o tempo médio de resposta a consultas dos clientes pela metade dentro de 6 meses, e daí ele dá a justificativa. Perceba que com estas ações, possivelmente, a sua empresa conseguiria se diferenciar no mercado, ter clientes mais fiéis, clientes que gostam da sua loja, para que você possa vender cada vez mais. Está tudo conectado. Veja que só ter uma perspectiva financeira talvez não ajudasse a satisfação do cliente e, consequentemente, ele iria buscar o seu concorrente. Próximo prompt aqui, falando sobre processos internos. Identifique 2 objetivos para otimizar os processos internos de uma loja de camisas de futebol com base no BSC. Falando sobre processos internos, então, ele sugere um aperfeiçoamento na cadeia de suprimentos e logística, como objetivo melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos e logísticas para garantir um tempo de entrega 20% mais rápido aos clientes em um período de 12 meses. Mais uma vez, ele fala a justificativa e as conexões com as outras perspectivas. E o segundo, digitalização e automação de processos de venda. Implementar um sistema de automação para processos de venda que reduza tempo de processamento de pedidos de 30% em 18 meses. Lembrando mais uma vez que esses números, eles são sugestões aqui do ChatGPT. Só você vai saber exatamente quais são esses números mediante a sua realidade. E a última perspectiva, sugira 2 objetivos para a perspectiva de aprendizado e crescimento para uma loja de camisas de futebol utilizando o BSC. Sugestão do ChatGPT, o desenvolvimento de competências digitais para a equipe. Então, implementar um programa de treinamento contínuo de competências digitais para 100% dos colaboradores em 12 meses. Aqui focando em áreas como e-commerce, marketing digital, análise de dados, atendimento ao cliente. Então perceba que análise de dados, inteligência artificial é algo que você já deveria ter uma noção na sua empresa, mesmo sendo em uma loja que vende camisas de futebol. Todas essas informações relacionadas a dados e inteligência artificial estão mudando as maneiras com as quais nós estamos trabalhando. E a segunda sugestão aqui fala sobre fomentar uma cultura de inovação, estabelecer um programa de inovação que incentive a geração de ideias por parte de todos os colaboradores, com pelo menos 2 projetos inovadores implementados por ano, derivados desse programa. E ele também dá a justificativa e todas as interações com as demais perspectivas. E aqui, só para resumir, eu pedi mais um prompt, pedindo para ele fazer uma tabela criando perspectiva, objetivo 1 e objetivo 2, ou seja, dessa maneira vai se tornar mais visual. Tinha muito texto lá, agora com essa tabela tenho certeza que você vai ver todo o resumo.
E ele acaba criando aqui as perspectivas financeiras, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Objetivo 1, objetivo 2. Você dá uma olhada aí se faz sentido, se todas elas estão conectadas para o seu negócio, ajusta os números e você já tem pelo menos um início, um start ali para começar o planejamento estratégico da sua empresa. E gestão estratégica é um conhecimento fundamental, não só para quem tem o seu negócio, mas também para quem trabalha em grandes empresas. Quem trabalha com gerenciamento de projetos é um conhecimento fundamental. Afinal de contas, todos os projetos e iniciativas serão baseadas nestas estratégias. Isso você pode encontrar dentro da Academia Gestão de Projetos e Produtos, onde não somente sobre estratégias, mas você vai aprender sobre metodologias de projetos, ferramentas, pessoas, além de muito mais. Os conteúdos são sempre atualizados. Para isso, eu vou deixar um convite para que você assista uma aula sobre a importância do gerente de projeto para as empresas e por que, cada vez mais, as empresas precisarão de novos profissionais nessa área. Vai lá, assiste, é uma aula gratuita, quem sabe não é uma oportunidade para você trabalhar nessa área. Em resumo, perceba que todo negócio precisa de um planejamento estratégico. São os caminhos e diretrizes que vão guiar os projetos e iniciativas da sua empresa. É necessário ter missão, visão e a sugestão desse vídeo foi utilizar o Balance Scorecard, o BSC, através das suas 4 perspectivas que foram construídas aqui junto com o ChatGPT. O ChatGPT consegue te ajudar em muito mais. Eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa assistir como que ele pode te ajudar na produtividade, no seu dia a dia. Vai lá!